Boa noite, meus irmãos. É com felicidade que eu volto aqui à Seja. Hoje nós vamos trabalhar um tema de essencial importância para a nossa vida, enquanto fase da existência, mas de importância essencial para a renovação dos quadros que formam a nossa sociedade. É um tema que nos remete a uma parte da formação e da preocupação de renovação educacional da Terra que tem sido bastante desprezada. O Espírito João de Deus nos passou uma mensagem belíssima que fala dos objetivos da vida. Me lembro quando eu era criança, quando ia dormir, minha mãe me ensinou essa mensagem como oração. E eu vivo a felicidade enquanto estou aqui respirando, nesse momento passageiro em que estamos respirando juntos aqui na Seja, durante o tempo de encarnação que nos felicita na Terra, e o tempo é a maior dádiva que a gente tem no planeta, né? Eu tenho a minha mãe também respirando comigo, aos 39 anos, isso é uma felicidade. E ela me ensinava uma oração que dizia: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Põe nos meus olhos a luz, nas minhas mãos o trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Essa bela mensagem do João de Deus, transmitida como oração de criança, nos mostra a direção da encarnação. É interessante, Allan Kardec foi herdeiro das tradições de Pestalozzi, que lhe foi mestre. E essa herança tinha algo de muito novo em relação às tradições de educação mais antigas. As universidades surgiram na Europa para educar os burgueses, porque os filhos de nobre tinham preceptores. Era assim desde a antiguidade. Foi assim que Alexandre, o grande filho de Filipe da Macedônia, recebeu o próprio Aristóteles por seu preceptor. Mas os pobres não podiam estudar. Com muita raridade, frequentavam liceus. Mesmo quando a igreja lhes transmitia as primeiras letras, geralmente eles não tinham acesso às letras mais detalhadas. E a educação dos pobres era uma educação pragmática, roubando-lhes a possibilidade de analisar. Por séculos e séculos, a igreja estudou para si mesma as letras sagradas, dentro da interpretação greco-romana que com muita frequência distorcia as interpretações hebraicas tradicionais, porque os judeus haviam sido expulsos do âmbito de interpretação dos evangelhos que remetiam à Torá e as formas literárias que neles recorriam, tornando então a leitura ocidental uma leitura orgulhosa, capaz de expulsar de si toda uma comunidade de interpretadores, cheios de luzes de sabedoria, que eram queimados, perseguidos, desprezados, recolhidos em guetos. Mas Pestalozzi seguia um sistema diferente. Ele reunia jovens da elite que iam estudar no seu colégio com jovens mais simples. Alguns deles recebiam inclusive educação gratuita. Esse sistema é muito bom. Por exemplo, no sistema que eu estou tentando passar para a educação da minha filha, está vindo mais uma agora, né? Das filhas lá de casa, a gente pensa muito nisso, porque com frequência o meio em que nós convivemos é um meio, os espíritas no Brasil, eles têm um nível intelectual e econômico considerável. A pesquisa do IBGE mostra isso. Gradativamente nós fomos nos afastando do diálogo com as pessoas mais simples. Gradativamente nós fomos perdendo o contato com a sociedade que é uma só, porque para além das diferenças sociais, nós somos um só. Aquilo que o Teilhard de Chardin, aquele grande jesuíta, dizia, tudo que sobe unifica, é muito verdade. E é por isso que na Torá está escrito que o Senhor é um. Embora a luz se projete na Terra filtrada por diferentes lentes, que são as nossas mentes, e que projetam como um calidoscópio imagens que se desfigurarão,
como aquarelas na chuva, elas se descolorirão, porque tudo quanto é sólido, tudo quanto tem nexo no mundo fenomênico das formas, se desfará. Nós atravessamos esse mundo. Portanto, as diferenças econômicas e sociais entre nós são só aparências. Mas nós nos fazemos cada vez mais diferentes. Não temos mais a barreira da nobreza, mas nós temos as barreiras econômicas e sociais, que são barreiras de acesso ao saber. E é nesse sentido que você não pode criar o seu filho num ambiente pasteurizado, protegido, sem que ele tenha contato com o auxílio àqueles que sofrem mais. Se a nossa sociedade tem gradativamente saído da necessidade desse auxílio mais direto, alimentar, enfim, a gente deve então, enquanto gente que teve acesso ao saber, assumir para si a tarefa de transmitir esse saber às outras pessoas. Se uma parte maior da sociedade teve acesso à leitura, nós devemos assumir para nós a tarefa de ensinar aqueles que querem a leitura crítica, a leitura discernida. Como dizia a mensagem ao começo da reunião, discernir é essencial. É quando eu começo a discernir que eu sei a diferença entre o muçulmano e o jihadista. Que eu sei a diferença entre o judeu e o sionista. Que eu sei a diferença entre um alemão repleto de ideias de direito e virtude e um neonazista. Discernir é muito importante. Eu sei a diferença entre um protestante radical, um evangélico fundamentalista e um irmão evangélico aberto, fraterno, verdadeiramente caridoso. Entre o católico ultraconservador e o catolicismo social, de diálogo, de amor e de vivência do Evangelho do Cristo. Porque se tudo que sobe unifica, para que nós possamos dar boa educação à nossa juventude, nós não podemos restringi-la ao rótulo. Não podemos fazer do Espiritismo mais um rótulo. O Espiritismo é para unificar. As religiões são rótulos de exterioridade. Então o Espiritismo tem que abrir diálogo e nos ensinar o silêncio em relação às diferenças e o respeito, para coexistir. Talvez a palavra de ordem da educação dos dias de hoje seja coexistir. Se nós retomássemos 40, 50, 60 anos atrás, fôssemos então a Alemanha dos anos de 1920 e pensássemos toda a cooptação educativa do líder da juventude hitlerista, Baldur von Schirach, direcionada para o racismo, a segregação, o cultivo de ideia de superioridade, que levou a Alemanha às cinzas. A construção de uma série de causalidades que nas reencarnações sucessivas, posteriores àquilo, vem então se desfazendo em provações para aqueles que se envolveram naquilo. Se nós pensássemos no general Tojo no Japão, os responsáveis pela educação do Império Japonês do pré-guerra, que levaram o Japão à guerra, e tinham jovens que doavam a sua vida em nome do Estado Imperial. Nós temos hoje, diferente desses dois exemplos de nacionalismo exacerbado, de violência extrema e de hipnotismo para o mal, uma sociedade que faz o extremo. Nós não conseguimos nos unir por nenhuma bandeira altruísta. Raramente desejamos dar a vida por alguma coisa. Um grupo de jihadistas, muçulmanos, desorientados, orientados por cegos que conduzem outros cegos ao precipício, consegue dar a sua vida por alguma coisa. Mas a bandeira frequente do mundo ocidental, baseada no lucro e na venalidade, é a vida por si mesmo, de forma que a própria transmissão da herança é motivo de disputa entre aqueles que, décadas anteriores, compartilhavam os mesmos laços de família, o mesmo amor do pai e da mãe. E por dinheiro, as pessoas modificam completamente a personalidade, de forma que o juiz, diante de uma disputa de família, de uma separação de casamento, fica impressionado como estão ali pessoas que algum dia tiveram filhos em comum, que tiveram o mesmo pai e a mesma mãe. E como nós conseguimos, por bens que não estarão conosco por 20, 30, 40 anos, geralmente a experiência, meus irmãos, de possuir uma casa não chega a isso. Hoje em dia, não. Olhem para os horizontes arquitetônicos da cidade. Andem
por qualquer rua, Venâncio Neiva, a Desembargador Trindade, e se lembrem da infância de vocês. Quem morava nas casas que precederam os edifícios que lá existem hoje? Essas pessoas, algumas financiaram, outras disputaram, outras até assassinaram para obterem a casa para morar ou então para acumularem bens. Mas esses bens simplesmente não permanecem nas mãos das pessoas, porque tudo na vida circula e nos espera o monturo, o caixão, para o corpo físico, que necessita renovar-se, porque nós somos aquele que atravessa o corpo. A experiência do nome, a experiência da profissão, são experiências passageiras, que se esvaziam na noite dos tempos, porque nós precisamos nos desfazer de todos esses agregados vazios da personalidade. Somente sem essas bagagens, nós saberemos quem nós realmente somos. Então é por isso que a juventude não se tocará a longo prazo pelo ideal de uma raça que descobriu-se depois que não existia, nem de um império que significa simplesmente uma subdivisão histórica, cultural de uma certa região da humanidade, nem de um arquétipo qualquer perdido, mas o que unirá a juventude para o futuro será o desejo de servir. É por isso que Jesus, quando veio a nós, trouxe a si muita gente, e essas pessoas eram capazes de dar a sua vida em nome das ideias e do amor que ele tinha exemplificado. Porque o amor de Jesus não vinha em um carro de guerra, como tinha vindo Alexandre o Grande, formando uma grande sociedade chamada helenística depois, pelos historiadores, que se estendeu até a Índia, trazendo a filosofia indiana para a Europa e criando um diálogo, até mesmo profícuo. Mas após a sua morte tão jovem, o império se desfez, fragmentando-se a disputa entre os seus generais. E se nós caminharmos 800 anos depois, aqueles impérios surgidos dos generais se desfizeram. Em nível menor, quando nós lemos o livro Nosso Lar, a família que André Luiz prezava tanto, considerava-se tão bom pai, ao desencarnar, ele descobre de que forma os filhos se recordam dele, que a esposa não era sua propriedade pessoal, que os laços de afeto possessivos que nós desenvolvemos aqui se renovam e que somente os laços verdadeiros do coração permanecem longamente para além da morte. Então, somente uma filosofia pode consolar quem acabou de passar pela desencarnação do filho. Porque se eu apresento aqui um arquétipo de jovem belo e saudável, ariano, segundo o Baldur von Schirach e o Adolf Hitler, eu vou ter que esconder o jovem que perdeu a perna na guerra, o jovem que perdeu a visão com estilhaços de bala. Eu vou ter que assassinar aquele que nasceu com imperfeições e vou ter que esconder a coisa básica da sociedade humana, que é a diferença. E com o tempo eu terei criado a fragilidade biológica, a incapacidade de conviver, que é o marco do desaparecimento de todas as sociedades humanas. Mas todas as sociedades que conseguiram dialogar e incluir, conseguiram mais eficiência do que aquelas que fizeram a guerra. A grande muralha da China raramente teve eficiência verdadeira. Gengis Khan simplesmente a contornou. Parecia tão simples, ele simplesmente a contornou, né? Porque ela não conseguia cobrir tudo. O que funcionou realmente para proteger a florescente sociedade chinesa, nos melhores momentos das diversas dinastias, era o diálogo, às vezes fraterno e comercial, que eles conseguiam fazer com os mongóis do norte. É por isso que espiritualmente às vezes é melhor perder do que ganhar. É por isso que é bom suportar. É por isso que o Estevão, nas galés, com o remo na mão, se achava abençoado, sendo escravo dos romanos, porque estava servindo a Deus. E é por isso que o Paulo, preso, se considerava escravo de Jesus, porque é uma escravidão espontânea. Você descobre a alegria de colaborar com aquele que chamou por amor. Quando Paulo, transformado do Saulo que ele era anteriormente, parte então para o seu trabalho, ele tem uma visão muito clara sobre essa necessidade de renovar os quadros. A gente vê hoje na casa espírita, né, a dificuldade de formar movimentos de jovens que consigam formar quadros de renovação. Particularmente, uma dificuldade muito grande na orientação da iniciação mediúnica dos jovens.
Você tem grandes grupos que estudam sobre a mediunidade, mas você não consegue criar novas turmas, novos grupos de médiuns servidores. Você faz a reunião de jovens em quantidade de pessoas para separar um médium que passa a ser endeusado, quando o trabalho mediúnico tem que ser um trabalho de colaboração. Não é bom que haja o trabalho de um médium, não é bom que haja personalismo na atividade espírita, porque personalizar alguém é zombar da sua fragilidade. Nenhum de nós merece ser endeusado. Nós somos frágeis. O que nos faz um pouco mais lúcidos é a capacidade de reconhecermos os nossos erros e nos unirmos, primeiro para ouvirmos os mais velhos e os mais experientes, que é traço essencial da educação dos mais jovens. O Confúcio dizia que a gratidão pelos antepassados e pelos pais é a base da sociedade. Portanto, uma sociedade que não cuida das crianças e não cuida dos idosos, ela deixou de ser uma sociedade humana para o Confúcio. Os dois extremos, a união dos dois extremos, quando você tem um lar de idosos, você consegue fazer esses idosos conviverem com crianças, você consegue fazer com que a energia vital, que é abundante na criança, seja trocada, intercambiada com os idosos, pelos laços de amor, porque o amor é o alimento das almas. Então é por isso que você estava em casa, aquela pessoa que você ama te chamou, você estava cansado, você se animou. Não era assim? Namorada chega, você está morrendo de cansaço. Na hora que ela te chamou, você ouviu a voz, não tem aquela coisa que dá na barriga, o chakra aqui, né? Aí de repente você se anima e se enche de energia, porque é o amor que alimenta, é o amor que cura. Como se houvesse num cano na torneira, lá no Sudeste a gente tem muito isso, no Sul mais ainda, e não sai água. Aí meu avô de manhã pegava um maçarico e esquentava, porque tinha congelado, no auge do inverno, então a água saía. Esse maçarico é o amor. Quando as suas articulações estiverem duras pela artrite, pela artrose, comece a amar e ser flexível. Você vai notar uma diferença considerável. Tente perdoar aquelas mágoas antigas, aquelas inflexibilidades. O Lao Tzu, grande sábio chinês, a quem se atribui o Tao Te Ching, ele dizia que a folha velha, ela se parte porque ela se torna rígida, mas a folha de árvore jovem, ela é bem flexível. Tudo que é flexível sobrevive. Se você tiver um grande vendaval, a árvore dura e parece grande cai mais rápido, mas a palmeira e o salgueiro conseguem se dobrar e voltar, eles têm mais eficiência em sobreviver. Numa situação de carência extrema, aquele que consome menos tem mais facilidade de sobreviver. O mais humilde permanece. A água busca os lugares mais baixos. Por isso, a disciplina de Jesus é uma disciplina de formação de personalidade, para a saúde, para a harmonia, para a paz, para o resguardo da inveja, para te proteger de visibilidade inútil, porque a notoriedade é um sofrimento. As pessoas tolas a buscam. Os sábios se submetem a ela por amor à humanidade. Foi por isso que quando Paulo começou o seu trabalho e começou a enfrentar naturalmente como continuador da tarefa do Cristo, oposição enorme, está lá no livro Paulo e Estevão, por parte dos judeus que lhe acompanhavam anteriormente, por parte posteriormente dos romanos que começaram a se incomodar. Um dia ele visita a casa de uma senhora que tinha um neto de 13 anos, Lloyd, e começa a dialogar com esse menino. E nele enxerga um grande homem do futuro. Porque quando nós amamos, nós conseguimos enxergar a potencialidade no outro. Geralmente a gente faz isso com os filhos. Um professor consegue fazer isso com os alunos quando verdadeiramente ama. A esposa consegue fazer com o marido consegue fazer com a esposa. Quando você ama verdadeiramente, você vê possibilidades no outro que ele ainda não viu. Inclusive, essas possibilidades podem estar ocultas naquilo que parece exagero. Ou seja, você vê uma criança revoltada, você vai ao lar do garoto e vê um jovem que já assassinou, que já roubou, que te agride, mas você consegue enxergar como Deus enxerga nele, ou como talvez a mãe dele enxergue, algo mais. Certa vez, no diálogo de um padre com um jovem que servia aos traficantes na Inglaterra,
o padre tentava convencer o jovem de que ele tinha algum tipo de virtude. E o jovem dizia que não tinha. O padre então pediu que ele contasse os seus feitos. Ele começou a contar as coisas que ele fazia para os traficantes. Então o padre disse: você tem uma virtude. Você obedece fielmente aos seus mestres. Você é uma pessoa capaz de cumprir ordens. E parece uma coisa muito simples, mas a partir daquele dia e desse elogio, o jovem recebeu o primeiro elogio que ele tinha recebido em toda a vida. Ele nunca tinha ouvido dizer, nem por parte dos traficantes que lhe mandavam as tarefas, que ele tinha feito bem. Mas o padre apontava nele algo que era bom. E tudo que você cultiva, cresce. Como no livro Boa Nova, Jesus passa em frente ao cão, e os discípulos reclamavam do mau cheiro, o cão morto. Ele destaca os dentes brancos do cão. Tudo que você elogia, cresce. E quando você critica alguém duramente, a não ser que essa pessoa tenha grandiosidade moral, ela vai sentir uma grande força para arrastá-la no sentido daquela crítica. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Outro dia, conversando com um mestre de Kung Fu, ele me disse uma coisa bonita. Ele disse assim: esses treinos que a gente faz conjuntos, o Tuisal do Tai Chi, o Kumite do Karatê, que é mais conhecido, né? São treinos em que você só que defende, você tem que dosar a força para não machucar o outro. De verdade, na verdade, você está fazendo um treino combinado, você aprende a dosar a força. Ele disse: é por isso que as pessoas chegam aqui na academia agressivas e saem daqui sabendo conviver melhor com a vida. Muita mãe traz filho aqui que briga muito e ele sai pacífico. Ele deixa a sua agressividade aqui, porque na vida é assim, a gente tem que saber dosar a força. Você já prestou atenção no tom da sua voz? Porque ele faz toda a diferença. A forma como você se refere ao outro, como você se dirige ao outro. Quando a pessoa está dormindo, como é que você acorda a pessoa? Né? Isso é importante. Quando a mulher está distraída em casa, como é que você chama a mulher? Com que entonação de voz? Né? Essas coisas educam os filhos, porque eles se educam a partir da convivência com os pais. Ser bondoso é inseparável de ser atencioso. Não há bondade sem atenção. Ou seja, bondade é construção e extração de dentro de nós. Nós não seremos seres elevados sem cultivo. Nós não conquistaremos nada na vida sem cultivo, e nisso não adianta complexo de Poliana. Se você não fizer regime, você não emagrece. Se você não estudar, você não cresce interiormente. Se você não fiscalizar sua mediunidade vai ser eternamente medíocre. Eu não digo mediunidade medíocre no sentido de aparecer. Mediunidade que aparece geralmente é a mais medíocre de todas, com muitas exceções, mas às vezes aparecem mediunidades que são problemáticas, porque são expressões do ego, cheia de animismo, né? Mas a mediunidade boa é aquela que mesmo anonimamente consegue servir. Servir a longo prazo é o que Deus deseja de nós e o que nós devemos passar como valor aos jovens, né? Ensinando o valor do mérito e do trabalho. É por isso que na última mensagem do livro Lázaro Redivivo, Humberto de Campos chama a atenção para essa responsabilidade dos pais, de criar um amor ao sacrifício e ao trabalho nos filhos. Vejam a palavra sacrifício. No cristianismo, a palavra sacrifício não é ligada a um sofrimento, tal qual o sofrimento criticado na psicanálise, associado à autopunição. O sofrimento do cristão é algo que está além disso. Quem está se autopunindo está querendo chamar a atenção para si. É o hipocondríaco. Eu estou doente. Aí você vê duas pessoas conversando num consultório e uma disputa com a outra, para ver quem está mais doente. E quando vai conversar com um psicanalista, com um psiquiatra, com um médico das várias especialidades, ela quer provar para o médico que já foi a diversos médicos que não a conseguiram curar. Porque ela se apega desesperadamente ao estado de doença, que lhe confere certa atenção, certa consideração das pessoas. Na medida em que ela se sentir amada por Deus e trocar esse sentimento pelo sentimento de servir, mesmo que ela sinta dor, ela vai querer fazer algo para aliviar a dor de alguém. Né? Então esse sentimento é aquele sentimento que você emprestou dinheiro para alguém e a pessoa não pode te pagar ainda e você está passando por dificuldades. Você vai visitar a pessoa, você vê a dificuldade que a pessoa está passando e a pessoa pergunta: você precisa que eu te pague agora? Eu não tenho condição. Eu falo: não, eu estou bem.
Ou seja, você esconde o seu sofrimento para que o outro não sofra. Você está sentindo dor, mas você não diz que está sentindo dor. Porque qual utilidade tem de dizer para a mãe, para o irmão, para a esposa, para o marido que está sentindo dor? Você pode dizer para o médico, mas cotidianamente isso é uma expressão afetiva que causa dor nas outras pessoas. Desnecessária. Tem dores que passam. É como a dor do exercício físico. A gente não deve reclamar porque carregou caixa, né? Isso é natural do corpo. O corpo funciona no extremo da utilização. O corpo, para ser saudável, tem que fazer força. Né? Nosso sofrimento não é maior do que o sofrimento das outras pessoas. Então, a primeira coisa de elemento de educação é a gente começar disso, a convivência com o sofrimento. Ou seja, a gente tem que sair do nosso âmbito de vida confortável e partir em auxílio àqueles que sofrem mais do que nós. O que nos permitirá perceber que o nosso sofrimento não era tão grande assim. Depois, nós devemos levar os nossos filhos nessas tarefas, conferindo-lhes aquela parte que eles já podem doar deles. Então, toda criança pequena deseja ajudar. O mundo moderno e o capitalismo criam expressões em que a criança começa a cultivar a própria vaidade, o ter, a posse, né? A gente pode educar a criança para o artesanato em benefício de alguém, né? Para ajudar a carregar alguma coisa numa campanha do quilo, numa tarefa assistencial, na visita a um lar de alguém que está sozinho, na visita a um lar de idosos, no conhecimento e entrelaçamento de experiências com outras crianças. Porque uma coisa é você educar a sua criança para não falar palavrão. Outra coisa é você não querer que ela ouça palavrão em lugar algum. Porque a linguagem, né, o que a gente chama de palavrão, geralmente é um tipo de linguagem desprezada. Lógico que a gente não deve falar isso, porque isso traz uma carga vibratória que ganhou historicamente negativa, né? Mas às vezes são palavras africanas, que foram desconsideradas historicamente por causa da convivência com a língua, né? Então a gente tem que ensinar a servir, a gente tem que ensinar a amar. A gente tem que ensinar a suportar com felicidade por amor. Porque hoje em dia as pessoas têm um mínimo problema no casamento e querem se separar. Elas têm um problema na profissão e desistem da área, quando na verdade a gente recebe os problemas não para julgá-los, a gente recebe o problema para colaborar na sua solução. Se você tem um marido difícil, Jesus te chamou para colaborar com ele. Se você tem um filho difícil, Jesus te chamou para colaborar com ele. A semelhança de Pedro, lá no livro Boa Nova, Jesus o envia a visitar um lar, tá na psicografia de Humberto de Campos, melhor dizendo, o envia a visitar um lar em que havia alcoólatras, pessoas que gritavam impropérios, e o Pedro volta aborrecido com aquilo. E Jesus diz para ele, triste, porque ele não havia compreendido a lição: Pedro, eu não pedi que você julgasse, eu só pedi que você auxiliasse. Auxiliar exige um nível de persistência de amor, em que às vezes o outro está te agredindo e você vai fazer silêncio. A gente tem que fazer silêncio em relação aos méritos da gente. O destaque da personalidade cria desgaste energético. Ou seja, quando você tem alguma virtude e as pessoas começam a perceber muito, você nota o espírito elevado, que ele busca os lugares mais escondidos. Né? Jesus, quando curava, ele buscava o anonimato, ele buscava a natureza. Porque quando você ganha destaque, você começa a ter inveja, você começa a ter oposição excessiva. Então, assim, tudo que a gente puder fazer de bem em silêncio é bom. Você vai sentir aquela paz interior de não estar fazendo aos olhos dos homens, mas de estar fazendo aos olhos de Deus. Esse tipo de compensação consegue, inclusive, nos fazer sentir amor de Deus dentro de nós, de forma a vencer longos períodos de solidão no exercício da virtude, né? Então vamos de novo ao Paulo. Livro Paulo e Estevão. Ele vai à casa da Lloyd, tem um jovem de 13 anos que lê, né? E ao ler a Torá, ele lê com profundo sentimento. E ele consegue entender o Evangelho. E o Paulo vai buscar ovelhas com ele. E na volta, Paulo começa a enxergar em Timóteo o futuro. Começa a enxergar em Timóteo a potencialidade, né? E investe nesse jovem. O mais bonito da história, né? Você pegar o Coríntios também, ele está falando que o Timóteo ainda é tímido, mas que ele deve se sentir corajoso, porque ele está servindo ao mesmo mestre que ele serve. Um dia o Timóteo seria capaz de, mesmo sob a chibata, ter fé em Deus, de mesmo sob a morte dos companheiros mais queridos, manter a tenacidade mental.
Porque o cristianismo trazia ao jovem Timóteo um tipo de ética diferente da ética dos gregos antigos, que necessitavam da estética exterior para ter felicidade e sentimento de compensação. A palavra mais necessária no nosso século XX, no nosso século XXI, como foi no passado também, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então não foi no templo em Jerusalém, lamento muito. Não foi na União Espírita Mineira, foi lá em Pedro Leopoldo com Chico Xavier. Frequentemente não é com médium letrado, é com médium analfabeto. Porque Deus é o inesperado. Isso não significa que a gente não deva estudar, porque são as duas asas que a gente deve construir. A gente deve cultivar o espírito como um campo. E para isso é necessário cultivar as luzes do discernimento, da compreensão. Mas antes deve vir o amor. Não adianta, numa sociedade florescente como a dos dias de hoje, dar cultura intelectual aos jovens, sem ensinar-lhes o valor do serviço, do respeito, da obediência feliz, por um propósito, discernido, porque é necessário cooptar-lhes não pela força, mas pelo amor, pela boa vontade. Por isso a paz na terra é os homens de boa vontade. Eu não conheço ninguém mais promissor do que o jovem de boa vontade. O jovem Timóteo era um homem de boa vontade, era um jovem de boa vontade. Então, nesse sentido da boa vontade, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se você tem boa vontade, você tem o essencial, porque você tem a humildade de saber o que está errado. É um dos sentidos, a Torá não tem 70 faces, portanto é possível interpretar um versículo para muito além, né? Vamos então, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. A pessoa vinha mantendo a vaidade, a arrogância até aquele momento. Às vezes essa vaidade é até religiosa, porque a pessoa às vezes se torna religiosa e sobe num pedestal e passa a julgar as outras pessoas. Mas o sentimento religioso verdadeiro que nos permite religar, ele nos coloca na posição de nós nos sentirmos envergonhados diante da nossa falta de virtude. De não nos orgulharmos das pequenas virtudes que vínhamos mantendo até então. Então vejam como é diametralmente diferente. O patos que Deus instala em nós é bem diferente do cultivo da vaidade exterior. O cultivo da vaidade exterior nos leva à decepção. E quando nos leva ao acesso às coisas materiais em profusão, que servirão simplesmente essa vaidade, esse ego, nos leva ao sentimento de tédio. Né? A pessoa se apaixona por outra. A outra é casada. Ela pega, força a barra, promove a separação. Ela conseguiu materialmente se encontrar com um ser que talvez, devido a liames de encarnações passadas, ela tivesse algum tipo de afetividade que foi difícil para ela suportar naquela situação de encontro, né? Mas na hora que ela faz isso, ela infringe a lei, causando sofrimento a outras pessoas. Passa-se um determinado tempo, vem um sentimento de tédio, associado ao sentimento de culpa. Nós não conseguiremos burlar o sentimento de culpa dentro de nós. A gente consegue congelá-lo por algum tempo. Né? Todas as inteligências que investem afetivamente na oclusão do afeto, um dia serão confrontadas com o tédio e com a culpa. Os olhos da vítima estarão permanentemente dentro de nós, mesmo quando a vítima tiver nos perdoado. Por isso é necessário essa verdade do diálogo conosco mesmos. E assim, na educação da juventude hoje em dia, é muito importante a gente começar a fazer isso da base, né? O que é uma faixa preta? É um pedaço de pano. O que é um diploma de doutorado? É um papel timbrado. Eles não substituem a experiência interna que eles representam. Portanto, não é burlando desonestamente entrando na faculdade de medicina que você será um médico. Não é roubando que você será alguém rico, porque a riqueza obtida com a dignidade é lastreada por Deus, porque ela tem como traço a capacidade de partilhar. É o Zaqueu. Então Jesus entrou na casa dele. Vejam bem como as aparências não dizem tudo. Ele era um publicano, desrespeitado pela sua raça, por ser alguém, usando aqui o termo do evangelho, usar a palavra raça, né? Por ser alguém que servia ao dominador romano. Mas ele tinha sob o seu controle uma série de pessoas que trabalhavam
Ele permitia condição de dignidade a muitas famílias, era um homem generoso e Jesus viu isso. Porque é mais importante o coração puro do que as mãos que são lavadas. É por isso que o Espiritismo não cria uma regra, o jovem espírita não bebe. Eu não gosto disso, eu gosto assim, o jovem espírita utiliza-se da comida, da bebida, de tudo com responsabilidade. A gente vai discernir, a gente vai ter maturidade espiritual para lidar com tudo. Eu não posso lidar com o carro que eu corro com o carro, não, você pode dirigir responsavelmente. Pode dirigir responsavelmente, né? Então, o Espiritismo nos ajuda a conviver com a ideia de que o radicalismo é um desrespeito à liberdade humana, né? Ser espírita é uma opção, e sempre será. Ser amado é uma opção. Tem gente que pensa que é amado, outra coisa que a gente tem que começar a transmitir na educação, tem gente que acha que é amado por algum arquétipo de amor. Ou seja, minha esposa me ama porque eu sou eu, né? Minha mãe, não, a gente é amado pelo que a gente significa para as pessoas. Ou seja, só uma criança não sabe que é assim, né? Você é amado pelos seus amigos, pelo que você é para eles. Você é maltratado no seu trabalho pelo que você representa para as pessoas. É um espelho, está no livro Pensamento e Vida. O mundo é um espelho nesse sentido, sob esse aspecto, né? Pensemos então na relação após a morte. Vamos aqui ao livro Contos Desce de Outra Vida, do Humberto de Campos. Aí o Humberto conta uma experiência de desencarnação. É muito comum nos relatos de visão de desencarnados virtuosos a ideia de que a visão de que eles rejuvenesceram. E efetivamente, né, os traços do corpo físico, enquanto impressões mentais, permanecem por algum tempo no perispírito, mas os espíritos materializados, após a morte, têm grande dificuldade de se desvencilhar da sensação da doença com a qual desencarnaram, ou então das sensações físicas que nos limitam, porque estar encarnado é uma limitação. Daí a metáfora na Torá que fala do tabernáculo, que atravessa um deserto. Nós estamos limitados pelo corpo físico. Quando você dorme, você atravessa paredes, seu espírito, embora ligado ao corpo físico por um laço fluídico, ele tem muito mais liberdade, o sonho te permite muito mais liberdade. Embora você não lembre dele exatamente, que é uma memória cerebral, mas quando você entra no corpo físico, você está limitado. Me lembro quando meu avô desencarnou, né, uma tia minha chorava bastante, eu dizia a ela, ô tia, eu estou tão tranquilo. Por quê? Porque meu avô não adoeceu a vida inteira, só adoeceu nos 6 últimos meses anteriores. Estava com dificuldade de respirar, e agora eu sei que ele não está, e nada atinge meu avô, porque ele não tem mais corpo físico. Para o completista encarnatório, não existe situação de maior felicidade, né? O ruim é você terminar a encarnação deixando coisas por fazer. Então Humberto de Campos conta, né, da chegada ao mundo espiritual, de diversos espíritos que mantinham a sua aparência envelhecida do corpo físico após a desencarnação, e chegou de repente uma senhora bem velhinha, bem alquebrada pelas experiências de trabalho e sacrifício da vida, que ao passar por aquilo que simbolicamente ele chama de anjo da justiça, né, o espírito responsável, ele reúne aqui, na verdade, de forma poética, uma série de processos mais complexos, ela rejuvenesceu e se tornou uma jovem lirial de seus 22 anos. Então ele pergunta por quê, eles começam a fazer então uma contabilidade da sua vida. E está aqui, mocidade laboriosa, 175.200 horas. Magistério digno, 65.700 horas. Aí tem aqui embaixo, noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno às crianças, 54.750 horas. Né? Ela muito tinha servido. Então existem pessoas muito ricas que deixam a terra em situação de mendicância, enquanto há pessoas que o corpo físico está alquebrado pelo trabalho anônimo por décadas e décadas, que se constroem espiritualmente. Ora, a parábola do festim das bodas não fala de uma festa em que nós teremos que tecer uma veste, portanto a nossa veste espiritual se fará na medida em que nós pudermos servir ao Senhor que nos chama para a boda. E para todos nós é chegada uma hora. A juventude representa um momento de plenitude de energia orgânica. Como nos antigos dizeres da esfinge, né? O que é que anda com 2 pernas, né?
depois com 3 e por fim com 4, se referindo ao homem e ao processo de envelhecimento, em que você tem aquela quantidade de energia vital. E os japoneses chamariam de Ki, e os chineses de Chi, e os antigos Mahatmas indianos de Prana. E essa quantidade de Prana, que constitui a plenitude orgânica, ela vai se desgastando ao longo da encarnação. A quantidade, a capacidade que nós temos de, com os nossos centros espirituais, absorvermos e processarmos essa energia em nós, de forma a renovarmos as nossas células, ela vai diminuindo. De forma que o idoso, muito idoso, às vezes não assimila bem os alimentos. E a sua pele vai se tornando mais fina, porque ele está se preparando para deixar o corpo físico. Essas etapas, em sociedades antigas, eram vividas sem que uma fosse hierarquicamente superior à outra. Mas desde o século XVIII, eu vou identificar aqui como momento de começo disso a Revolução Francesa, uma frase comum no século XVIII francês é que os jovens se arrependiam do que os seus pais e seus avós tinham feito. Napoleão Bonaparte, no auge da sua inexperiência, é alçado a general, cometendo, não obstante todo seu gênio militar, uma série de atrocidades humanas surgidas justamente da incapacidade, do raciocínio mais ponderado que a idade nos confere. Então, desde então, nós temos cultivado uma juventude, uma beleza exterior, de forma que nem a sociedade grega, no auge desse arquétipo de beleza inspirado nos deuses arquetípicos, viveu. Quando você vai a um shopping, a pessoa animada comprando, animada pela ilusão de poder adquirir, parece que nunca vai envelhecer. Parece que ao chegar em casa não pode sentir uma dor e passar por uma limitação, mas ao chegar em casa sente o vazio da compra, porque não é possível comprar felicidade, não é possível comprar paz duradoura. É por isso que você compra o carro que você queria, logo passa um outro carro mais bonito, a nova geração do carro, e eles exploram isso em você, a sua obsolescência programada, e você sente esse vazio. Porque o homem é imaterial. Nada material pode satisfazer o homem. É por isso que quem não sabe disso destrói o corpo. Tem gente que corre com o carro buscando liberdade. Tem gente que usa droga. O sentimento de autopunição parte de um sentimento interno de odiar o corpo. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo chamada a melancolia. De vez em quando um sentimento de melancolia vos alcança sem que saibais exatamente de onde ele vem. De onde vem essa melancolia? Do fato de estar limitado pelo corpo físico muitas vezes. Então como é que a gente consegue sentir a verdadeira liberdade? Amando, porque o amor nos expande. Quando a gente ama verdadeiramente, a gente supera a dor do corpo físico. Então assim, quando você dorme com a sua mãe doente no hospital, aquele tempo para você, você não reclama dele, porque é o tempo do amor. O amor relativiza o tempo. O amor relativiza o tempo como espera. Certamente seu marido está fazendo doutorado em São Paulo, você está com saudade dele, mas você não trocaria ele por outro. O amor relativiza o tempo da espera. Certamente o seu filho que desencarnou, a sua filha, você sente uma saudade muito grande dela, mas como você a ama, e você pensa nos atributos da imortalidade, na sua missão particular, esse amor, essa certeza e essa fé relativiza o sofrimento do tempo de espera, porque a alegria do reencontro excede a tristeza da separação. O tempo não passa por nós em vão. Essa foi a grande lição do José do Egito para o faraó. É necessário estocar para os tempos de falta. É necessário estocar a certeza da imortalidade na certeza da morte que nos alcançará, o corpo físico. É necessário estocar dinheiro, porque nem a vida inteira nós teremos condição econômica boa. É necessário pensar que não cuidando do dinheiro, o dinheiro não cuidará da gente. É assim para a pessoa, é assim para a casa espírita. É necessário se exercitar fisicamente na juventude para que mais tarde você possa ter uma velhice saudável. Essas coisas são lógicas. Elas são lógicas. Não há complexo de Poliana que subverta isso. E é necessário fazer o bem, porque o bem que nós fizermos será nosso advogado onde quer que nós possamos ir. Aquele ser que você considera mais desprezível e que hoje você ajuda, pode ser alguém que vai te estender a mão quando você tiver caído pelos erros ocultos na sua personalidade, que você não tinha ocasião ainda de manifestar. Portanto, juventude é época de plenitude de energia, e como nos dizia o apóstolo Paulo ao Timóteo, venha antes do inverno. Para fecharmos as nossas reflexões,
Pensemos novamente na mediunidade. A mediunidade é orgânica. Ponto. Mas esse ponto gera uma série de reflexões. Significa o seguinte, né? Eu tenho um período em que eu posso começar a servir com a minha mediunidade, posso chamar a mediunidade de dom, que aí fica mais amplo, que todos nós temos intuição. Quais são os seus dons? Você escreve bem? Você fala bem? Você tem uma capacidade de transmitir bioenergia pelas mãos? Você, quando lava um idoso, você consegue acelerar o processo de cura dele? Pela fala você consegue consolar as pessoas? Não, eu tenho braços fortes e eu posso ajudar a carregar coisas na casa espírita. Eu sou pintor, eu posso ajudar a pintar o lar dos idosos. Eu sou professora, eu posso ensinar e educar. Eu posso ampliar a ação da casa espírita, né? Esses são os dons. Eles também são orgânicos, tal qual a mediunidade per se, propriamente dita, né? Portanto, nós temos um tempo de plenitude de energia a ser utilizado. O tesouro da juventude, tem uma mensagem do Emmanuel com esse nome. Tesouro é o nome de uma coleção de livros de literatura, não sei se alguém leu aqui, é antigo como eu. Antigos, né? É o nome da música do Beto Guedes também. Tesouro da juventude. Tesouro da juventude são as horas e a energia que nós temos na juventude. Haverá o tempo em que nós não teremos a mesma energia que tínhamos anteriormente para servir. Portanto, andemos enquanto é dia. Aproveitemos a manhã da encarnação para servir. Incentivemos os grupos de jovens, porque eles serão a casa espírita do futuro. Permitamos a encarnação de filhos, sacrifiquemos a futilidade daquelas necessidades que criamos para nós mesmos, permitamos a adoção ou a encarnação de mais uma criança, investamos tudo da nossa energia na sua boa educação. Certamente nós não nos arrependeremos, porque com muita probabilidade nós nasceremos na descendência que nós cultivamos na terra. Reencarnaremos recebendo os frutos da atenção ou da falta de atenção que demos aos nossos filhos. E a todos aqueles que a misericórdia divina coloca à nossa disposição, assim como colocou para Paulo Timóteo, nós temos o aluno, o orientando de mestrado, o estagiário, o jovem que chega no trabalho, o jovem que pede dinheiro na rua, todos eles evocam de você a presença do Mestre. E o que o Mestre, que é nosso modelo e guia, faria diante daquele jovem que pede atenção e emprego. Que Jesus nos abençoe.